Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número 131, Cântico de Peregrinação de Davi. Livro dos Salmos, número 31. Assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor Deus fale conosco, queira falar conosco através da Tua santa palavra. Cativa as nossas mentes e corações diante da Tua presença. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Como descansar em Deus? Como descansar em Deus? Eu creio que o Salmo 131 nos leva para uma área importantíssima da experiência humana. A área das emoções humanas. Emoções e sentimentos fazem parte da nossa vida, da nossa experiência. Elas são a marca ou a prova de que nós não somos uma máquina, não somos apenas seres pensantes, articulando pensamentos, estruturas intelectuais ou intelectivas, mas nós somos seres afetivos, sentimos, nos emocionamos. Assim como uma dor no corpo fala que alguma coisa está errado e nós precisamos de ajuda, assim as nossas emoções, os nossos sentimentos falam muito a respeito do nosso mundo interior. É por causa de nossas emoções e sentimentos que podemos provar momentos alegres, prazerosos e felizes na vida. Você se lembra do dia do seu casamento? A alegria, a emoção de estar realizando algo maravilhoso? O que falar do nascimento de um bebê? Um amigo meu médico lá de Fortaleza, que já havia feito mais de 100 partos, já estava bem acostumado com partos cesárea e normais, ficou muito emocionado ao ver a sua esposa dar à luz a sua primeira filha. As emoções estavam à flor da pele. Ele não pôde trabalhar nesse dia, por certo. O que falar da alegria da salvação no dia em que nós cremos no Evangelho, cremos em Jesus Cristo e nos comovemos ou nos emocionamos. Talvez a reconciliação com alguém que você há muito tempo não falava por causa de uma fratura, de uma quebra relacional. Ou o encontro com alguém que você não via há 20, 30 anos. A vida é cheia de emoções. As emoções e sentimentos são como um presente de Deus para a vida humana. Os nossos primeiros pais conheciam a Deus através de proposições. Deus se auto-revelava a eles. Mas eles se alegravam, amavam a Deus, sentiam prazer em viver e expressar as suas emoções diante de Deus, porque Deus criou as emoções. E porque Ele criou as emoções, elas falam muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. Elas são carregadas de uma natureza espiritual, religiosa.
Não podemos deixar de olhar para as emoções humanas da perspectiva real, verdadeira, bíblica. Na realidade, é a única perspectiva de se interpretar o mundo das emoções humanas. A Bíblia diz que Deus se alegra. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus tem prazer, satisfação, Ele se alegra, Ele se aborrece. Deus é um ser que tem emoções, não como as nossas emoções, seres pecadores caídos. Não que Deus seja dobrado ou seja mutável por aquilo que Ele sente, obviamente não. Mas Deus sente, porque Ele é um Deus que tem emoções. Mas sabemos que o pecado entrou no mundo, na experiência humana, e com isso a nossa totalidade foi atingida. Enquanto seres racionais, a razão, enquanto seres afetivos ou volitivos, a totalidade da nossa existência foi atingida. E por isso as emoções precisam ser avaliadas a partir de um ponto de referência revelacional. A Bíblia, a palavra de Deus. Agora, por causa da rebelião e do pecado, sentimos indiferença e desprezo. Nos ensoberbecemos, nos orgulhamos, nos arrogamos pecaminosamente. Nos frustramos, nos sentimos vazios, ou culpados, ou envergonhados. Sentimos inveja, ódio, raiva. Tudo isso numa salada que cria uma turbulência interna na vida humana. Nossas emoções e sentimentos revelam as nossas mais profundas perguntas a respeito de Deus. Obviamente isso não significa que tudo o que você sente ou deseja é pecado. Não. Não olhe para suas emoções dessa forma. Elas podem se tornar amigas. Na realidade, elas são como alertas que nos falam que o nosso mundo interior está em perigo, ou está acontecendo algo quando as emoções negativas são experimentadas. No entanto, elas devem ser operadas profundamente, redimidas pela ação do Espírito, em submissão à palavra, pela fé. Por isso eu creio, queridos, que o Salmo 131 tem profundas lições a respeito de como lidar com as nossas emoções e sentimentos hoje. Por isso, o Salmo nos ensina a descansar em Deus. O Salmo 131 nos dá acesso à vida interior de Davi, o maior rei de Israel. O Salmo nos convida a entrar em aspectos interiores de sua vida. Ele aprendeu a submeter as suas emoções diante de Deus. Vejamos então o versículo de número 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. A versão Nova Almeida atualizada diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A primeira coisa que aprendemos a respeito do verso 1 é que a fé nos livra de nossos mais difíceis problemas, o orgulho e a arrogância. O verso 2 vai nos explicar com maiores detalhes por que Davi está expressando isso aqui no verso 1. O verso 3, mesmo que de forma implícita, também nos ensinará como descansar em Deus, ou como lidar com as nossas emoções biblicamente. À primeira vista, este depoimento pode lhe causar estranheza. Como uma pessoa pode afirmar que não é soberbo ou orgulhoso, se o orgulho faz parte da experiência humana? Todos nós, em medidas diferentes, somos orgulhosos. Como uma pessoa pode declarar que não é arrogante, que não tem altivez no olhar, se isso faz parte da vida caída de homens e mulheres ao redor do mundo?
Isso não parece arrogante? Sim, só parece, mas não é. Não é. Vamos entender pelo texto. É necessário entendermos a definição de arrogância ou de altivez. E você pode dizer, não, orgulho sim, mas arrogância não. Você já se sentiu, em algum momento mesmo que, num milésimo de segundo, melhor do que uma outra pessoa? Você já, de alguma forma, olhou para uma pessoa de cima para baixo? Eu estou me confessando aqui. A definição de arrogância é nada mais, nada menos do que sentir-se melhor ou maior do que o outro. Se você sentiu uma vez isso, você luta com arrogância também. Mas não podemos nos esquecer de algo. Lembre-se que as primeiras frases de um salmo normalmente trazem um resultado final de um processo. Ou seja, Davi começa com um resultado. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Algo aconteceu na vida desse homem, para que ele declarasse, para que ele trouxesse esta afirmação, de que ele não estava à busca de grandiosas coisas. Porque naturalmente nós somos inclinados a buscar grandes coisas. Naturalmente nós buscamos sucesso em nossa carreira. Naturalmente o homem busca mais dinheiro para tirar aquelas férias merecidas, mais dinheiro para comprar um carro dos sonhos. Naturalmente buscamos ser amados, incluídos, respeitados, ter um corpo mais bonito, vestir uma roupa mais bonita, sermos mais belos, mais inteligentes. A lista é grande. A pergunta é, por acaso Deus não quer que nós nos sintamos bem? Você pode perguntar. Por acaso essas coisas são ruins ou pecado, pastor, ansiar, desejar por essas coisas? Eu digo não. Buscar ascender na carreira, buscar fazer dinheiro para comprar o seu apartamento, o seu carro, nada disso em si mesmo é pecado. Mas o ponto aqui é o que a maioria dessas coisas que eu listei aqui causam ou estão causando no seu coração? O que esses anseios têm feito com as suas atitudes, as suas escolhas? O que está acontecendo no seu mundo interior quando você almeja todas estas coisas? Por exemplo, o que acontece quando nos tornamos obcecados pelo desejo de sermos amados, incluídos, aprovados pelos outros? O que acontece se não nos tornarmos pessoas que habilmente podemos sufocar as outras pessoas? Você pode se tornar alguém que dá, talvez, em cima de todo mundo. Se você é solteiro, mas anseia como aquele que dispara para todos os lugares. Você pode se tornar uma pessoa artificial ou covarde, com medo de falar algo que não seja agradável a outras pessoas. Você pode se tornar um agradador dos outros, abrindo mão da verdade. A verdade dita em amor, mas abrindo mão da verdade. Por exemplo, o que acontece quando você ou eu estamos obcecados por alcançar sucesso nos esportes, na carreira ou na aparência física? Nós podemos nos machucar, ou machucar outras pessoas. Podemos abrir mão de princípios e valores e simplesmente puxar o tapete do outro, porque eu quero alcançar minhas metas e os meus objetivos. Mas quando, em primeiro lugar, aquelas coisas para as quais fomos criados, para buscar e almejar o reino dos céus, a glória de Deus, um relacionamento íntimo com Cristo,
entender a vontade de Deus revelada na Escritura Sagrada, dobrar-se diante dela. Quando estas coisas começam a ocupar o nosso coração, quando o nosso relacionamento começa a se estreitar com Deus, então os depoimentos do verso 1 do Salmo 131 começam a fazer sentido para você. Sentido para você. Quando você passa a buscar as coisas certas em primeiro lugar, você de fato encontrará o que está procurando. Todos nós estamos procurando algo na vida, mas por causa do pecado, desviamos esta busca, esse almejo, essa adoração do Deus Todo-Poderoso para as coisas ou as pessoas, tornando a criação de Deus, ou colocando pessoas e coisas no lugar de Deus. Tendo visto o resultado, dito a nós no verso de número 1, o resultado de uma caminhada de um homem, é hora de vermos o processo. Verso 2. Pelo contrário, fiz calar, fiz sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Então, o processo experimentado por Davi, ele fez calar, ele fez sossegar, ele aquietou a sua alma. Queridos, para aquietar, calar e sossegar a sua alma das turbulências emocionais que normalmente perturbam a vida, é necessário passar por um processo. Chamamos isso de santificação progressiva, que é normalmente doloroso, na maioria das vezes lento, não é confortável. Submeter os nossos sentimentos e emoções à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus, à revelação de Deus. O que eu sinto está falando alguma coisa. Eu preciso identificar, eu preciso avaliar, eu preciso examinar, eu preciso agir quanto a isso. Mas vale a pena se submeter a este processo de aquietar, de calar e de sossegar a alma. Vale a pena ao longo do processo você poder ver algumas coisas acontecendo e aquilo que era muito precioso para você, passando a não ter sentido algum, absolutamente algum. Deixe-me dar pelo menos 2 exemplos. Quando gostamos de ser rogados, por exemplo, elogiados, quando gostamos de ser o centro das atrações, e diante disso, pela fé, escutem bem, pela fé, começamos a nos satisfazer em Cristo, no Evangelho, e nos encher dele. Estes caminhos passam a não fazer mais sentido, esta necessidade de ser valorizado, rogado, elogiado, porque a nossa satisfação está acontecendo na prática em Cristo, na pessoa dele. Por exemplo, há mais ou menos 30 anos atrás, ou mais um pouquinho, 32, 3 anos atrás, eu estava ali com os meus 15 anos. Aí você pode fazer os cálculos e já descobrir a minha idade. Mas eu não era assim como vocês estão me vendo. Eu era um adolescente com 40 quilos a menos, do mesmo tamanho. Então já imaginou? Só os ossos e a cabeça. Sou cearense. Imagine um adolescente complexado. Super complexado. Tinha um problema na dentição, os dentes todos tortos.
Os meus pais na época não tinham dinheiro para um tratamento ortodôntico. Pense no adolescente complexado. Quando pessoas, e os adolescentes são hábeis nisso, colocavam um apelido ou algo do tipo, pense no adolescente furioso. Eu quero dizer a vocês que, gradativamente, o Evangelho foi fazendo sentido para mim. E eu fui entendendo e aprendendo que o que me dá valor não é a minha aparência física, mas aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Então, gradativamente, não do dia para a noite, aqueles apelidos, aquelas brincadeiras sarcásticas, cruéis, foram perdendo sentido para mim. Exemplo de número 2, quando deixamos de nos reconciliar com uma pessoa por uma série de razões, a maior delas, o orgulho. Mas então eu começo a entender quem eu era, quem eu sou em Cristo, o que Ele fez por mim, e passo a agir pela fé, e não controlado pelas minhas emoções negativas. Eu vou até essa pessoa pela fé, não querendo ir, obviamente. Dentro de mim está que ela vem aqui, e se necessário de joelhos, eu vou pensar se eu vou perdoar. Talvez lutemos assim de alguma forma, não sei se você. Mas quando submetemos isso e cremos pela fé naquilo que a Escritura diz, vai ter com teu irmão que pecou contra ti. Agimos pela fé e submetemos e sossegamos e fazemos calar, aquietar a alma. Algo começa a acontecer. Maravilhoso. Eu não estou dizendo de ser racional ou de usar a razão, porque a razão também foi atingida pelo pecado. Eu estou dizendo de agir pela fé. Você para de perseguir impossibilidades. Quando você começa a buscar certezas, impossibilidades, ser o centro das atrações, o foco, o luminar de onde você está. E começa a buscar aquilo que é verdade, é certeza, a palavra, aquilo que ela diz sobre você, quem você é. Esta frase destila simplesmente algo maravilhoso. Deus está nesse processo. Acalmar a sua alma significa silenciar o barulho e o tumulto. É como pudéssemos dizer a nossa própria alma: aquiete-se, porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. É como se pudéssemos então, através disso, redirecionar, colocar diante de Deus, diante da cruz de Cristo, os meus desejos, os meus medos, as minhas opiniões, as minhas ansiedades, as minhas agendas, a minha irritabilidade, gradativamente, em temor e fé diante do Senhor. E isso não é feito baseado em forças ou habilidades humanas. Não somos máquinas para desligar um botão. Você e eu precisamos de um redentor em todo o processo. Precisamos da operação do Espírito Santo. Precisamos da mão do Supremo Pastor nos guiando a agir e viver pela fé. É através de grandes e preciosas promessas que escapamos da corrupção que está em nós e neste mundo caído. Pedro diz, e por meio delas, as promessas de Deus, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Vimos o resultado, verso 1, vimos o processo, verso 2, agora vamos à razão. A razão porque devemos calar, sossegar, aquietar a alma. Está aí no verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O Senhor Jesus Cristo é a sua esperança, é a nossa esperança. Somos chamados para pôr a nossa esperança no Senhor, agora e para sempre.
A obra que Ele iniciou, Ele vai terminar. Fomos regenerados para uma viva esperança. Podemos descansar nele agora. Podemos caminhar e aquietar, calar e sossegar a alma aqui e agora. Mas estamos caminhando para a consumação final de todas as coisas, para viver num mundo sem turbulências internas e externas. Espera, ó Israel. Espera, ó Israel. Voltaremos a viver e a experimentar de forma perfeita a totalidade do mundo interior e exterior que Deus planejou para nós. Algumas aplicações e implicações, queridos. Como você está aqui nessa noite? Você está quieto interiormente ou cheio de turbulências interiormente? Você se identifica com a experiência do salmista também? Você já está na caminhada? Se a sua resposta for não, naturalmente isso te convida a fazer perguntas honestas. Quais os ruídos que te perturbam? O que mais perturba a tua alma, o teu coração hoje? O que te incomoda mais? Eles vêm de onde? De que forma eles têm ocupado os seus pensamentos? Porque certas coisas mexem tanto com você? O que te faz perder a compostura? Quando você fica preocupado, irritado, cansado ou sem esperança? Em que situações? Em que situações? O Salmo 131 é essa oportunidade para aprendermos a colocar em prática isto que esse homem colocou. Descansar no Senhor. Levar as nossas emoções a Deus. As mais sombrias. Aquelas que nos levam para trevas, escuridão, tristeza, sem fim. Porque estás abatido, ó minha alma. O que te perturba nesta noite? Talvez você seja hábil em demonstrar um sorriso externo, escondendo algo que está lá no coração. Mas Deus conhece a sua vida interior. Ele conhece o teu coração. Aprenda com o Salmo 31 a sossegar, a aquietar, a calar a sua alma. Assim como uma criança desmamada aquieta-se nos braços de sua mãe. De sua mãe. Para encerrar essa exposição nessa noite, eu gostaria de citar um irmão que já está com Cristo na glória. O nome dele é David Powlison. Ele diz, abre aspas, e com isso eu encerro essa exposição. Jesus e Davi foram ambos construtores de reinos na vida real, em tempo real. Eles esperavam e alcançaram coisas enormes em meio a comoção e problemas. Eles experimentaram pressão, alegria, sofrimento, indignação, carinho, coragem. Eles provaram a quietude interior do Salmo 131 em meio a ações, relacionamentos e problemas. A quietude de Davi não é espontânea, mas adquirida. E ela é adquirida em meio aos relacionamentos e circunstâncias turbulentas da vida. Que Deus nos dê essa graça de, como Davi, aquietar-se nos braços do nosso Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.